Muito bem, então, continuando a nossa série do Ilimitados, limitados pela nossa força, mas ilimitados pela força de Deus e apenas por Ele. Eu fiquei pensando em qual história eu poderia trazer para vocês, qual história bíblica que trouxesse uma mensagem de algo que até então era intransponível, mas através da força de Deus, esse personagem bíblico, ele consegue passar. E eu escolhi a história de Davi, porque Davi, mesmo sendo um rei, ele passou por muitos momentos anteriores a isso que realmente foram muito complicados. Mas antes da gente entrar, propriamente dito, na história de Davi, eu queria falar o tema do nosso estudo de hoje. Ele chama Mancando no Deserto. Logo mais eu vou explicar o porquê mancando no deserto, mas talvez esse é o alvo que eu quero passar para vocês, é onde eu quero chegar com vocês através desse estudo. E nada como começar falando sobre o deserto, já que faz parte do tema. Eu não sou um estudioso de climas, muito menos de como funciona a geografia de cada lugar, mas eu pesquisei um pouquinho, e é engraçado que a explicação de leigos ela é muito mais simples do que alguém que conhece de fato, né? Então, como a minha explicação de leigo, de alguém que não conhece a geografia exata, existem coisas que definem certos locais. E o deserto ele é classificado, ele é determinado por algo muito simples. Não há chuva nele, ou as chuvas são muito escassas, praticamente não há um resultado favorável do clima. E o que isso gera, por não ter chuvas, por não ter um resultado favorável, o local ele fica muito árido. Pouca vegetação cresce, poucos animais conseguem viver ali, e é um local, e a gente chama até, usa essa palavra, né, quando está vazio, não tem nada, é deserto, cheio de areia, quente, difícil de estar. E através dessa falta de resultados, a gente pode ver que o que falta, porque não tem resultados, é por causa de uma falta da ação climática. Não chove, não tem como crescer vegetação, tal qual numa floresta ou em outro lugar. O que eu quero falar para vocês é que na nossa vida, muitas vezes, em determinados momentos, nós passamos por desertos. E que, mesmo tendo uma explicação um pouco diferente, porque é na prática, mas ele tem ideias muito semelhantes ao deserto, de fato. O deserto, na nossa vida, ele não se classifica geralmente para algo que é avisado, ele simplesmente acontece. E parece que não tem resultados, não tem respostas, é um momento triste, é um momento silencioso, do qual mesmo com pessoas ao redor parece que eu estou sozinho. É um momento do qual, por mais que eu espere que isso termine logo, a minha sensação e o meu sentimento é que isso nunca vai passar. Um deserto ele pode ser classificado por uma doença, algo que parece que não termina nunca, e algo que me faz sofrer muito. Uma perda muito grande na família, uma dificuldade financeira, de tantas e tantas formas que nos fazem entrar nesse período. Eu não sei vocês, mas eu consigo identificar alguns desertos na minha vida. Alguns momentos dos quais eles apareciam simplesmente e ali eles permaneciam. E parecia que eles não terminavam nunca. Algumas vezes eram meses, algumas vezes era um ano. Eu imagino que cada um aqui já passou por isso. E se não, desculpa informar, mas um deserto na vida não é uma questão de se, mas é quando. Porque coisas difíceis acontecem na nossa vida. E não tem como, de forma melhor, a gente poder falar sobre um momento de deserto do que alguém que passou por ele. Num dos maiores. De tal forma que, através de muitas lágrimas e muitos momentos difíceis, escreve muitos textos de salmos. Orações e orações, clamando em momentos difíceis. E é sobre esse personagem, Davi, que a gente vai falar um pouco aqui à noite. A gente vai se concentrar mais ou menos do capítulo 18
até o 22. Mas eu queria dar um contexto um pouquinho antes do que estava acontecendo para a gente caminhar na mesma página então. Um contexto anterior é que se você olha ali no capítulo 16 de 1 Samuel, Samuel estava desanimado com o rei Saul, porque o rei Saul havia desobedecido já algumas vezes a Deus, de tal forma que Deus o havia rejeitado como o rei de Israel. Então Samuel desanimado, Deus chega a ele e fala: Samuel, não desanima não, que tem uma outra pessoa que vai aparecer aí. Eu vou trazer outra pessoa. Então vai lá na casa de Jessé. E ele vai, a gente conhece essa história, Samuel vai conversando com cada um dos filhos e nenhum deles é. E Deus fala que ele não vê como o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E Davi é ungido. Não dá para saber tão claro se Davi já tinha total entendimento do que isso significava, dele ser ungido, se ele já era o rei, se isso ia acontecer depois, ou porque o profeta de Israel estava ungindo ele. Mas o tempo passa, e então chegamos no capítulo 17. E ali, Davi vê os seus irmãos lá na frente de batalha, numa guerra contra os filisteus, na qual existe um homem muito grande chamado Golias, que está blasfemando contra Deus, falando muitas coisas ruins contra Deus, o Deus de Israel. E então Davi, não na sua força, mas na força de Deus, ele vai até lá e enfrenta esse gigante e derrota Golias. Não para a sua própria glória, mas para a glória de Deus. E então, nós começamos o capítulo 18, que são as consequências do que aconteceu com a vida de Davi. Um pastorzinho simples de tudo, uma família simples, um trabalho simples, pouca idade. Então, ele passa por diversas coisas incríveis na sua vida. E mudanças muito grandes acontecem. E eu queria tratar dessa história com vocês através de 3 partes específicas: o gatilho, as muletas e o deserto. Sei que não faz sentido agora, mas conforme a gente vai caminhando, vai fazer mais sentido. E a primeira delas é o gatilho. Gatilho é o que desperta algum disparo ou o que desperta alguma ação. Davi, ele começa a entrar no momento incrível da sua vida. Um momento único. Um menino simples, chegando então frente a frente com o rei. E eu queria convidar então vocês a abrirem em 1 Samuel capítulo 18. E a gente vai começar a nossa história por ali. 1 Samuel capítulo 18, versículo 1. Fala assim: depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa de seu pai. Um menino simples de tudo, não tinha nada de especial, então, de repente ele é ungido pelo profeta de Israel, ele derrota um gigante que ninguém queria derrotar, muito menos o rei, também estava com medo. E então ele chega no palácio, chega no próprio reino, e ele cria uma amizade muito grande com o filho do rei, com Jonatas. Uma amizade muito importante para ele, muito próxima. Ele se torna o seu melhor amigo. E no mesmo momento, Saul, o rei de Israel, convida Davi para estar ali com ele, no reino, no palácio. Coisas incríveis começam a acontecer na vida de Davi. E eu não sei se você consegue identificar na sua vida alguns momentos incríveis também. Momentos dos quais é muito fácil dizer que Deus é bom. Eu consigo lembrar que há uns 2, 3 anos atrás, Deus permitiu, Deus nos sustentou para que eu e minha família a gente pudesse ir para os Estados Unidos. Eu tinha acabado de terminar de ajudar numa temporada no Palavra da Vida Sul, eu estava bem cansado, mas foi uma semana entre isso e a viagem. E naquela semana, ninguém tirava a minha alegria, porque eu ia viajar. Eu nunca tinha viajado para outro país, eu ia viajar para os Estados Unidos.
E a minha alegria era muito grande. E para mim era muito natural falar: Deus é muito bom. Deus é bom. Se coisas pequenas acontecessem, não ia mudar a grandeza de Deus, porque eu ia viajar. Porque ia ser muito bom. Eu imagino a alegria de Davi. Porque Davi, sendo simples, ele passa por coisas incríveis. E mesmo vendo que algumas dificuldades haviam ali no reino, o rei não era tanto quanto parecia, porque ele tinha medo de enfrentar o gigante, mas de qualquer forma Davi estava ali, vivendo no palácio, num lugar incrível. E se você consegue lembrar de momentos incríveis, você sabe o que eu sei, que muitas vezes a gente pensa: está tudo muito bom, alguma coisa vai acontecer, está tudo muito tranquilo. Está tudo certo com a família, está tudo certo com finança, está tudo certo com isso. Alguma coisa vai acontecer. Umas pessoas que vão um pouco além, né, falam: não vou nem falar, que daí acontece, né? Mas a grande questão é que Davi passava por um bom momento. E continua o texto, falando de coisas incríveis, de Jonatas, o filho do rei, dá a sua armadura e dá coisas específicas para Davi como presentes. Mas o gatilho, então ele aparece. E através desse gatilho, a vida de Davi muda. O que eu quero fazer hoje à noite é que você e eu possamos nos identificar com essa história. E mais do que isso, puxar princípios eternos para a nossa vida também. 1 Samuel foi escrito para determinadas pessoas há muito tempo atrás. Mas através disso a gente pode puxar princípios que vão muito além do tempo, eternos. Para a nossa vida também, para o nosso dia a dia. Então no versículo 5 até o 9, as coisas mudam. Tudo o que Saul lhe ordenara fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. As coisas só melhoravam. E então, eis que veio uma nova canção. Versículo 6, quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel, ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de cordas. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam. Saul matou milhares, e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão, e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Um gatilho. Algo mudou. Situações adversas, que na nossa vida a gente sabe que pode ser várias coisas. Na vida de Davi, por incrível que pareça, o que começou foi uma canção, que talvez as pessoas que cantavam nem levaram tão a sério, só estavam felizes pelas vitórias de Davi. Mas para o coração de Saul, isso pesou. E a forma que Saul ouviu a Davi nunca mais foi a mesma. Sem dúvida, Deus queria trabalhar em coisas específicas na vida de Saul através desse tempo. E mostrar para Saul que o reino já não havia sido mais dele, já havia sido tirado. Mas Deus com certeza queria mostrar coisas muito específicas para Davi. E Davi começa a passar por um momento completamente diferente. Então, chegamos à nossa segunda palavra, segundo termo da noite, que são as muletas. Eu não sei quem já quebrou a perna, ou quem já machucou de alguma forma e precisou usar a muleta, mas é evidente que quando você não pode colocar o pé no chão, você precisa de algum apoio, porque senão mancar cansa. E alguma hora você vai cansar e vai cair. E a muleta e aquele apoio te ajuda a te sustentar. Davi tinha muletas. E entenda muletas não simplesmente como apoio físico, mas muletas como coisas que sustentam a minha vida e me fazem estar bem. E Davi, ele começa a perder nesse momento as diversas muletas que ele tinha até então na vida. A gente vai vendo uma progressão negativa na vida de Davi. A primeira coisa que Davi perde
é a posição no exército. Saul tinha chamado ele para a mais alta posição no exército. Quando Saul escuta essa música, essa canção, ele pega uma lança e tenta encravar em Davi. Imagino o lógico que Davi nunca mais voltaria, durante o reinado de Saul, a fazer parte do exército. Muito menos como o segundo homem ali. Mudaram-se as coisas. E a primeira coisa que Davi perde é a posição no exército. A segunda coisa é a sua esposa. Lá quando Davi ia enfrentar Golias, o povo fala, os outros guerreiros falam a Davi, Davi, o rei prometeu até a filha dele para quem vencesse o gigante Golias. Isso, naquele momento, não aconteceu. Mas então Saul começa a pensar, se eu não consigo matar a Davi, eu vou fazer com que os filisteus matem. Eu vou levar ele para o campo de batalha e ele vai morrer lá. Eu prometo a minha filha, então, em casamento para ele, depois disso. E foi o que ele fez. Saul negou a primeira filha de Davi, a Davi deu para outra pessoa, e a segunda, então, Mical, que gostava de Davi, e a mesma coisa lhe foi proposta. Davi, vai lá, vai para o campo de batalha, se você ganhar as batalhas, você volta e pode pegar ela como esposa, pode tomar ela como esposa. Só que Davi estava ganhando as batalhas, Deus estava com Davi. E então Saul começa uma perseguição com Davi. E a sua própria esposa. A gente pode ver em 1 Samuel, capítulo 19, do versículo 11 até o 12. Em sua própria casa, junto com a sua esposa, ele precisa fugir. Fala assim então, 1 Samuel, capítulo 19, versículo 11. Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã, mas Mical, a mulher de Davi, o alertou. Se você não fugir essa noite para salvar a sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Aquilo que estava tão bom, tão tranquilo, de repente começa a mudar. E os sustentos que ele tinha, a sua posição, a sua esposa começam a cair. Outra coisa que ele perde é a proximidade com Samuel. Samuel era o profeta de Israel, mas para Davi, com certeza, estava se tornando alguém mais próximo. Ele havia ungido a Davi e estava, até então, provavelmente sendo um conselheiro para ele. No capítulo 19 ainda, versículo 18, então fala assim: depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá e contou-lhe tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. Então, no versículo 1 do capítulo 20. Então Davi fugiu de Naiote, em Ramá, foi falar com Jonatas e perguntou: o que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra seu pai, para que ele queira tirar a minha vida? Momentos difíceis nem sempre precisam de uma explicação e muitas vezes eles não vêm com explicação. Simplesmente acontecem. E mais uma coisa é tirada. Aquela amizade tão grande com Davi. E a gente pode ver no final do capítulo 20 que Davi faz um acordo com Jonatas, de que se ele não pudesse mais voltar para o reino, Jonatas fosse lá e jogasse 3 flechas no campo. E se ele dissesse, elas foram para cá, para um menino que ia buscar as flechas, então estava tudo tranquilo. Senão, se ele falasse, as flechas estão mais para lá, Davi teria que fugir. E foi isso que aconteceu. Como você pode ver, capítulo 20, versículo 41. Depois que o menino se foi, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes perante Jonatas, com o rosto no chão. Então despediram-se, beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas. Eu não consigo imaginar que esse choro é apenas por Jonatas, mas ele havia perdido a posição no reino, o contato com as pessoas ali. Havia perdido a esposa, Samuel, a presença de Samuel em sua vida, a amizade com Jonatas, e então, por fim, o seu amor próprio. O capítulo 21 continua uma fuga de Davi. E o que Davi mais faz nesses momentos da vida é fugir. Porque se ele ficasse, ele morreria.
Saul estava procurando ele. E então Davi não foge para qualquer lugar. Ele foge para Gate, território filisteu. Sabe quem era o guerreiro mais badalado de Gate? Aquele que todo mundo confiava? Golias. Quem matou Golias? Davi. Para onde Davi vai? Para Gate. No desespero, ele vai até o campo inimigo. Então, no capítulo 21, versículo 10, diz assim: naquele dia Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Todavia os conselheiros de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele sobre quem cantavam em suas danças? Saul abateu os seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, ele fingiu estar louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela baba. Que situação deprimente. Davi se finge de louco em território inimigo. Ele perde a razão. Ele não sabe mais o que fazer. E o que Davi passa é por um momento muito difícil. E sem dúvida, tirarem essas muletas dele, essas coisas que sustentavam ele no dia a dia, pesou muito. E a minha pergunta para vocês agora é exatamente essa. Quais têm sido as nossas muletas, os nossos apoios? Coisas dos quais, quando são tiradas, a gente sofre muito. E parece que nosso mundo acabou. E se torna muito mais difícil falar que Deus é bom e que Deus nos ama. O que tem sido as nossas muletas e os nossos apoios? Pode ser uma posição social, a forma que os outros me veem, que quando isso termina, eu fico muito mal. A minha reputação perante os outros, amizades, relacionamentos, até mesmo alguns vícios. Podem ser coisas aparentemente bobas para os outros, mas quando nos são tiradas, elas têm um peso tão grande na nossa vida. E eu posso dar um exemplo para vocês. Esse ano, eu consegui comprar um carro, e a minha alegria de ter o primeiro carro logo terminou quando ele estragou pela primeira vez. Então ele estragou pela segunda vez, pela terceira, pela quarta e pela quinta. E aquilo que para mim, eu achava que seria tranquilo, lidar com o dinheiro e lidar com... Ok, estou sem o carro, tranquilo, sempre andei de ônibus, não vai ser agora que vai ser diferente. Isso pesou muito no meu coração. E conforme ia pesando, pesou de tal forma que eu não conseguia mais dormir direito. Pesou de tal forma que eu procurava sempre uma outra solução. Era difícil para mim lidar com essa situação porque eu estava cansado. Quando alguém me perguntava, eu falava, cara, minha vida acabou, não aguento mais isso, joga esse carro no lixo, não aguento mais. Porque como estava no meu coração, o dinheiro que eu estava gastando com isso, e a facilidade que eu tinha com o carro, veio se tornando muito importante. E Deus, por amor, Ele tira algumas coisas da nossa vida, para que a gente possa olhar de novo para Ele. Eu estava conversando ontem no grupo pequeno, que a minha teoria, a minha tese, sobre a situação do Brasil, e o que Deus tem visto disso, né? Não é algo ruim. Porque à medida que as coisas vão bem, e está tudo tranquilo, e não me falta dinheiro, a gasolina está barata, o dólar está barato, está tranquilo, eu posso viajar, está tudo bem. É muito fácil esquecer de Deus. Eu estou confortável, as coisas estão bem. É visível que em países, lá da Europa, em alguns outros lugares, Deus tem sido esquecido porque está tão bom viver aqui, porque não precisa pensar na eternidade. Dá para aproveitar ao máximo aqui, está tranquilo. Mas à medida que as coisas saem do nosso controle, à medida que as coisas são difíceis, aí nós começamos a lembrar. Não deveria ser assim, mas infelizmente é. Eu vejo que no momento atual do Brasil,
no momento atual que a gente tem vivido, Deus tem procurado pessoas que têm olhado para Ele e falado: Deus, dependo de Ti, porque eu não sei como vai ser o meu sustento, não sei como é que vai ser nos próximos meses, mas o Senhor sabe e eu estou dependente de Ti. Tal qual deveria estar no momento fácil, mas é mais difícil ver isso no momento fácil da nossa vida. E Davi passa por essa situação, através das muletas e através de coisas difíceis, de serem tiradas de nós. Deus o leva para um lugar desconfortável. O leva para nosso próximo termo, que é o deserto. E Deus leva Davi, como eu disse antes, querendo tratar algumas coisas em Israel, querendo mostrar para Saul que o reino não era mais de Saul, mas querendo mostrar algumas coisas específicas para Davi. Davi estava se tornando, aos poucos, o homem que Deus queria. E Deus estava usando o momento de deserto para tratar. O que para Saul era um momento de caçada que estava começando, para Deus era uma escola que só formaria os melhores alunos. Era um momento difícil de quebrar o coração, para que Davi pudesse olhar para Deus e depender completamente de Deus. Então, em 1 Samuel capítulo 22, versículo 1, fala um pouco da continuação do que acontece depois de Davi sair de Gate. Fala assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi levado e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Davi, ele passa a fugir, e ele chega então numa caverna, que era um lugar de fugitivos e refugiados. E então, a história fala que cerca de 400 pessoas, com dificuldades também, quebradas, chegam até ele, e ele se torna o líder deles. Já é difícil sofrer sozinho, ainda mais com 400 sofrendo em volta. Mas, de alguma forma, estava começando um processo na vida de Davi. O pouco do que acontece depois na vida de Davi está ali no capítulo 23, versículo 14. Fala assim: Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia, Saul o procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. O que Davi viveu naquele momento foi uma constante caçada. Ele fugia e fugia. E a cada dia, Saul o perseguia. E para onde ele ia, Saul ia atrás. Ele perdeu a segurança da vida. Ele não sabia como ia ser o outro dia. Mas ele sabia em quem ele precisava confiar e de quem ele precisava depender. Se você lê Salmos, muitos deles tratam exatamente disso. Davi chorando perante Deus, numa oração mais honesta possível, fala: Deus, eu estou sofrendo muito, o Senhor esqueceu de mim, por favor, olha para mim, eu não aguento mais. E nesse momento, era quando provavelmente Deus olhava ali e falava: exatamente, está sendo tratado, o coração está sendo tratado. A ideia de mancar no deserto é exatamente isso, aonde Deus me leva para tratar as minhas muletas, para tratar coisas dos quais não são Ele que tem tomado prioridades na minha vida. E a minha pergunta para vocês é: você tem enfrentado desertos? Você tem atualmente passado por um deserto? Você consegue associar essas características de dificuldade, muitas vezes de solidão, de não saber o fim da tristeza? Se você tem visto isso, saiba que Deus tem um propósito, mesmo em meio a essa dificuldade. E a minha pergunta mais difícil ainda é: você tem pedido para Deus te levar para desertos, se necessário, para tratar o seu coração? Porque à medida que eu prefiro o conforto, o meu coração continua igual, ele não é tratado e ele não é tratável. Mas à medida que eu deixo Deus quebrar o meu coração, Deus me levar para lugares aonde só Ele pode me sustentar,
E fato é que se eu estar chegando sozinho no deserto, eu não vou aguentar. Mas com Deus eu sou tratado, mesmo em meio às maiores dificuldades. Existe uma oração de um teólogo muito grande que chama Tozer. E essa oração, ela vem de um livro que ele fala exatamente sobre as muletas que a gente carrega ou não carrega em nossa vida. E essa oração, ela é assim: Pai, eu quero conhecer-te, mas o meu covarde coração teme desistir dos seus brinquedos. Não consigo afastar-me deles sem sangrar por dentro. E não tento ocultar de ti o terror dessa separação. Venho tremendo, mas venho. Por favor, arranca do meu coração todas essas coisas, às quais há tanto tempo venho me apegando, e que se tornaram uma parte do meu eu, para que possas entrar em meu coração, sem ter qualquer rival. Depois farás glorioso o lugar em que teus pés pisam. Então o meu coração não necessitará do sol para brilhar, pois tu serás a sua luz, e nele não haverá noite. Em nome de Jesus, amém. Se nós olhamos para personagens como Paulo na vida, Paulo dizia, no final de Filipenses ele fala: aprendi o segredo da vida, de estar contente mesmo quando as coisas estão difíceis. Tudo posso naquele que me fortalece. É nele que eu confio. As coisas vão acontecer. E de fato, todas as muletas possíveis que Paulo pudesse ter, Deus ia tirando. Tal qual o espinho na carne, que a gente não sabe exatamente o que é, ainda persistia nele, para que Paulo pudesse lembrar quem era Deus. Essa oração de Tozer pode ser a sua e pode ser a minha. Se Deus precisa tratar coisas em meu coração, que Ele trate, porque eu prefiro estar no deserto com Deus do que estar sozinho no palácio. Os momentos de maiores crises na vida de Davi, dos quais ele passou mais longe, distante de Deus, foram os momentos mais confortáveis. Quando ele não tinha ido para a guerra, e quando todos os outros reis foram. Quando ele estava na sacada, no palácio, tranquilo, que ele vê Batseba. Prefiro estar no deserto com Deus do que sozinho num palácio. Porque se Deus precisa trabalhar coisas na minha vida, nada melhor do que deixar da forma dele. Eu não sei se em cada banco aí tem a fichinha, mas eu queria te convidar agora, se você ainda não fez, ou se você consegue pensar em alguma outra coisa, a colocar aí qual é a sua limitação, qual é a sua dificuldade, ou qual é a sua muleta. O que tem te sustentado, do qual você sabe que se Deus se tirar, a sua vida cai e você prefere caminhar longe de Deus. Isso parece pequeno, mas infelizmente, eu posso dizer que eu, trabalhando com os jovens hoje, e vendo a realidade da igreja, o que eu posso dizer é que muitas pessoas não estão mais na igreja, muitos jovens. Se você olha numa foto de 4, 5 anos atrás, dos jovens da igreja, poucos ainda estão aqui. Casaram, estão em outro ministério. A maioria saiu. Muito provavelmente porque as suas muletas e coisas que sustentavam a vida deles eram maiores do que Deus. Que nós possamos ser sensíveis para deixar Deus trabalhar. Que nós possamos ser sensíveis para deixar Deus nos levar para lugares difíceis, para desertos, se assim for necessário, para que o nosso coração aprenda e caminhe mais perto dele. Porque nós somos criados para a glória dele. E quanto mais próximo dele, mais a nossa vida faz sentido. Ontem a gente estava conversando também no pequeno grupo, uma palavra do Steve Jobs, que era o CEO antes da Apple, agora já falecido, e que ele disse que na vida dele várias coisas ruins aconteciam, coisas difíceis. Ele trabalhava na Apple e ele foi demitido da Apple sendo dono, sendo fundador. E ele vai à Pixar, começa a criar um outro ambiente, ele se dá muito bem ali, e depois na Apple chamam ele de novo. E ele tem um problema de doença, e várias coisas vão acontecendo na vida dele. Mas que no final,
Depois de anos e anos e anos, ele consegue olhar no todo e ver que, como se fossem aqueles desenhos de ponto, ligando os pontos, forma um desenho. Ligando os pontos da vida formava um desenho. E de fato é assim que Deus trabalha com a gente. Nós vemos só o ponto, um palmo à frente, dificuldades que estamos passando. Mas Deus está trabalhando no todo. Na vida de Davi, ele se tornou o homem segundo o coração de Deus. Em nossa vida, Deus pode trabalhar e nos tornar quem Ele quer que nós sejamos. E fazer com que esse desenho da nossa vida faça sentido um dia. Mas para isso, cada ponto é importante. Cada deserto, em confiança com Ele. Cada muleta sendo retirada e confiando única e exclusivamente nele. Amém? Eu queria terminar então com uma oração. Pai, fato é que é muito difícil a gente olhar para Ti algumas vezes, Deus. E eu admito o quanto meu coração é pecaminoso nesse sentido também. O quanto coisas aqui na nossa vida têm nos deixado confortáveis, Pai. E o quanto coisas nos fazem a gente se apegar. E a gente sabe que no nosso coração é fácil quando algum apoio nosso sai, a gente colocar outra coisa no lugar, não sendo o Senhor. E o que a gente te pede, Pai, uma das orações mais difíceis talvez, é que o Senhor nos leve para onde o Senhor quiser nos levar, se for para nos ensinar e tratar o nosso coração. Que o Senhor possa mexer no que precisa na nossa vida, possa tirar os nossos apoios, nossas muletas, coisas das quais nos afastam de ver o Senhor como o único e exclusivo na nossa vida. Tira as coisas que nos impedem de ser dependentes de Ti, mas nos torna tão dependentes que mesmo que as coisas aconteçam difíceis na nossa vida, a gente pode continuar vivendo contigo, Pai, ao Teu lado, Te amando e sabendo que o Senhor continua sendo bom. Nos ajuda, Pai, na nossa limitação, porque quando a nossa força não basta, é o Senhor quem vai fazer o impossível, Pai. É isso que eu quero Te pedir. Em nome de Jesus, amém.